No começo eu achei um pouco estranho, porque ele chegou com uma maquineta e aí disse, ó, você passa o cartão aqui, a gente saca o valor e com esse valor a gente vai comprando material de construção, a gente vai pagando a mão de obra e aí, consequentemente, as coisas iriam acontecer, né? E assim aconteceu e realmente, assim, eu via em alguns momentos as reformas, eu via realmente as salas sendo ampliadas e tudo mais. E nos primeiros meses que ele pediu esse cartão emprestado, ele foi comprando e pagando, ele usava aquele limite e pagava no mês seguinte normalmente. E quando você começou a desconfiar de que se tratava de um golpe? Quando ele atrasou o cartão pela primeira vez. E aí eu perguntei, foi que houve, pastor? Não, houve um problema na maquineta, houve um problema aqui com o banco, eu não estou conseguindo sacar o dinheiro, a conta ficou bloqueada. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E o Brasil tem uma média de criação de novos templos e igrejas evangélicos a proporção de 17 por mês no país, e o Sudeste é onde há a maior ocorrência desse tipo de problema, porque é um problema. Tornou-se um problema para o Brasil, porque o que acontece? Devido ao sucesso de líderes neopentecostais, de supostas igrejas, que abrem e começam a explorar seus fiéis, como você acaba de ver no vídeo, passando maquininha de crédito e débito, fazendo com que pessoas de boa fé transfiram carros, imóveis, doem todo o seu dinheiro para a igreja. Tudo isso começou a se acelerar no país porque alguns grandes líderes dessas igrejas neopentecostais enriqueceram rapidamente, criaram impérios de comunicação, se é que você me entende, e com tudo isso, então, a gente tem uma situação em que essa criação de igrejas evangélicas agora está sendo feita até por pessoas que perdem o emprego, pegam o fundo de garantia, aluga uma garagem, aluga um local qualquer pequeno, coloca um púlpito, coloca umas cadeiras, uma luz azul, um crucifixo grande na parede, veste uma camisa social, uma calça social, uma gravatinha, põe uma Bíblia que nunca leu debaixo do braço e aí é só lucrar na maquininha de crédito e débito, enganando as pessoas, vendem serviços para partidos políticos para arrebanhar literalmente as pessoas e fazer com que elas apoiem este ou aquele candidato. Haja visto o que aconteceu com Bolsonaro nos últimos anos, não é? Em que ele conseguiu uma tropa de evangélicos que fazem o que os pastores mandam. Então você veja neste momento essa profusão de provas contra Bolsonaro e essa gente simplesmente ignora tudo porque o pastor manda ignorar e eles obedecem bovinamente, aí porque estão sendo chamados de gado. Não é todo o movimento evangélico no Brasil de forma nenhuma, porém a gente sabe muito bem quem são as igrejas que fazem isso, as igrejas que fazem isso, e sabe muito bem o efeito que isso está tendo no país quando temos um gangster que foi presidente da República, que roubou descontroladamente, e essas pessoas estimuladas pelos pastores, apoiam, dão sustentação política a um criminoso desse jaez. Então aqui eu quero passar para você uma novidade, algo que está começando a acontecer no país, e para isso eu vou deixar que matérias da imprensa falem por mim. Vamos lá. Quantas igrejas evangélicas abrem por dia no Brasil? Qual estado tem mais templos?
E estudo aponta média de 17 novos templos por dia. Por dia, não é por mês, eu disse errado para você. Movimentação é maior no Sudeste e tem ritmo mais lento entre os nordestinos. Legislação e penetração nas periferias estão entre os motivos. E aí a gente vê o produto do trabalho do cientista político Vitor Araújo, pesquisador associado ao Centro de Estudos da Metrópole, ligado à FAPESP. Veja que é impressionante, 17 novos templos por dia. E aqui algo que começa a acontecer no país. Templo do endividado pastor Valdomiro vai a leilão com um lance inicial de 38,5 milhões de reais. Veja as fotos, e as fotos estão aqui, né? Igreja Mundial do Poder de Deus, com 46 mil metros quadrados e capacidade para acomodar 20 mil pessoas, está sendo vendido pelo pastor Valdomiro Santiago e será leiloado em outubro para quitar dívidas. E depois você vê, por exemplo, o prejuízo que está tendo a TV Record, da Igreja Universal, que começou no mês retrasado a fazer demissões em massa em todas as áreas, e esse sujeito, o Edir Macedo, que pilota essa igreja, está vendo a situação ficar difícil. Ele tentou se conciliar com Lula após a vitória do Lula, o Lula não deu bola e não pretende estimular nem apoiar esse pessoal que continua ao lado do Bolsonaro, porque o Lula não quis conversa com ele. Ele tentou até se aproximar, todos eles tentaram, e o Lula quer tratar com os evangélicos, não com os reis do gado, por assim dizer, ainda que não se possa chamar todos os evangélicos de gado. Não é ser evangélico, não é sinônimo de ser gado, mas existe uma parte majoritária dos evangélicos brasileiros que está sendo transformado em gado por gente como essa. Veja aqui o fechamento de igreja famosa, rival da Universal, ao sucumbir para a dívida de quase $500 mil. Uma igreja famosa, rival direta da Universal, fechou após dívida milionária. Uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, concorrente direta da Universal, que também está com problemas, precisou sucumbir a dívidas. E isso porque o fluxo de dinheiro para essas igrejas está secando. O Bolsonaro despejava dinheiro nas mãos desses pseudo-pastores, e isso agora está começando a acabar com Lula. E inclusive ele está conseguindo outro dos milagres de Lula, que aprovou, por exemplo, a reforma tributária, algo completamente inesperado no país. Eu já dei esse depoimento muitas vezes. Eu sou alguém que acompanha política e economia há décadas e décadas, e eu ouço falar de reforma tributária desde que eu era jovem, e faz bastante tempo que eu era jovem. Então o Lula está conseguindo, além de tudo isso, ter aprovação da maioria dos evangélicos. Pela primeira vez no ano, mostrou a pesquisa Genial Quest. Em 5 meses, Lula teve uma alta de 11% entre os evangélicos, sem ceder aos Edires Macedo da vida. E, na verdade, o Lula está sancionando leis, está promovendo medidas para esvaziar essa força dos evangélicos, por exemplo, descaracterizando, porque essas igrejas, elas têm uma imunidade tributária enorme. Então, já que elas querem imunidade tributária, o Lula vai começar a impedir, vai começar a sufocar os mais bandidos, não é? Por exemplo, proibindo o vínculo empregatício entre igreja e religiosos, o que transforma essas igrejas em empresas, não é?
E isso, claro, tem custado uma relação com os evangélicos, Edir Macedo, Universal, Malafaia e todos eles aí, que estão tendo os seus problemas, né, e por isso estão atacando o Lula, para ver se ele resolve, não é, liberar recursos como o Bolsonaro, e ele não está fazendo isso porque não tem por que investir dinheiro em igrejas que usam esse dinheiro para enriquecer, em vez de fazer obras para o povo, tomar medidas para as pessoas que precisam de saúde, de educação, não é? Projeto que beneficia igrejas trava e esfria flerte entre Lula e evangélicos. Quando eles falam em evangélicos, eles estão falando... Veja, o Lula proibiu algo que estava sendo pleiteado pelo Crivella, não é? Que foi prefeito do Rio de Janeiro, está aí em fuga das justiças. E aqui o Lula, em evento evangélico, vou até ampliar a foto para você ver, ele está fazendo aquilo que tem que fazer. Ele é um homem religioso e está mostrando para os evangélicos que não precisa ficar filiado a partidos políticos e empresas travestidos de igreja para honrar a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, há sim gente boa no movimento evangélico. Você pode ver essa matéria do pastor que combate a desinformação no meio evangélico, e na verdade o pastor André Melo, da Igreja Presbiteriana Aliança de Florianópolis, e tantos outros que fazem um belo trabalho. Então a questão não é, pessoal, o movimento evangélico, não é os evangélicos, o povo evangélico, mas aqueles que tentam instrumentalizar e se apropriar e manipular a fé das pessoas para enriquecer. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Amém.